Desde que o ser humano começou a fazer perguntas, nasceu um conflito que atravessou séculos. Devemos acreditar ou devemos pensar? Devemos confiar na fé ou seguir a razão? E então surge Tomás de Aquino, um homem que olhou para esse abismo e declarou que as duas forças não precisam guerrear, elas podem caminhar juntas. Ele acreditava que a fé revela mistérios que a razão não alcança, mas também defendia que a razão ilumina caminhos que a fé sozinha não explica. Para Aquino, Deus não tem medo da lógica, a verdade não teme o questionamento, e o mundo não precisa ser dividido entre quem crê e quem pensa. Sua filosofia é uma ponte gigantesca construída sobre séculos de dúvidas humanas, um sistema que tenta unir o invisível e o racional, o divino e o humano, o eterno e o cotidiano. E se você seguir este vídeo até o fim, vai entender por que Tomás de Aquino é considerado o pensador que devolveu ordem ao caos intelectual de sua época, e por que sua visão pode resolver conflitos internos que você mesmo carrega hoje. Quer atravessar essa ponte? Tomás de Aquino nasceu em um mundo onde fé e razão pareciam inimigas, onde questionar era visto como perigo e acreditar sem pensar era visto como virtude. Mas desde cedo, ele percebeu que essa divisão não fazia sentido, porque o ser humano não é feito de metades, e sim de uma unidade que pensa e acredita ao mesmo tempo. E foi justamente essa percepção que moldou toda a primeira grande fundação de sua filosofia, a ideia de que a verdade é uma só, e tudo o que é verdadeiro, venha da fé ou venha da razão, precisa necessariamente convergir, porque a realidade não se contradiz. Os mistérios não anulam os fatos, e Deus, se é fonte de tudo, não teme nenhuma investigação profunda. Por isso, quando Aquino começou a estudar Aristóteles, muitos cristãos temeram que a razão grega destruísse a fé cristã. Mas ele fez exatamente o oposto. Ele mostrou que a razão não é inimiga da fé, mas sua aliada mais poderosa, e que pensar não enfraquece a crença, mas a fortalece, desde que o pensamento seja guiado pela busca honesta da verdade. Assim, a parte 1 da filosofia de Aquino começa com essa síntese monumental. A razão humana é um instrumento sagrado, dado ao homem para que ele compreenda o mundo, organize o caos, investigue causas, descubra leis, alcance clarezas e, por fim, reconheça que a própria existência aponta para algo maior. Aquino defendia que a fé é superior à razão por revelar verdades que a mente não alcança por si mesma, mas dizia com igual convicção que a razão é indispensável, porque sem ela a fé se torna superstição, medo ou crença cega, enquanto com ela a fé se transforma em entendimento profundo, e essa harmonia é visível em tudo o que ele constrói. Quando ele explica Deus, o faz com lógica. Quando explica o mundo, o faz com metafísica. Quando explica o homem, o faz com filosofia moral. Quando explica o bem, o mal, a justiça, o propósito, ele usa a linguagem racional para apontar para verdades espirituais, mostrando que a mente humana não precisa ser silenciada para que a alma floresça, mas sim refinada. Desse modo, a primeira parte do sistema de Aquino afirma que o ser humano só encontra equilíbrio real quando usa as duas asas com as quais nasceu. A asa da razão, que observa, analisa e conclui, e a asa da fé, que intui, se entrega e transcende, porque quem se apoia apenas na razão se reduz ao material, e quem se apoia apenas na fé se perde no emocional. Mas quem une as duas constrói uma visão completa da realidade. Ao analisar a criação do mundo, Aquino argumenta que a razão pode comprovar a existência de causas, mas apenas a fé explica a primeira causa. Ao analisar a moral, a razão mostra que existem leis universais de comportamento humano, mas a fé ilumina a origem última dessas leis. Ao analisar o propósito da vida, a razão encontra ordem e finalidade, mas a fé mostra o destino final do homem. Por isso, ele dizia que a razão conduz o
homem até a porta do mistério, e a fé o conduz para dentro. Mas uma não cancela a outra, porque ambas são movimentos legítimos da busca humana por significado. Nessa primeira fundação, Aquino também faz uma defesa intensa de que o intelecto humano é capaz de conhecer verdades objetivas, ideias universais e princípios ordenadores do mundo. Ele rejeita o ceticismo radical, dizendo que se nada pudesse ser conhecido, nada poderia ser acreditado. E se a mente fosse incapaz de tocar a verdade, então a fé seria irracional. Mas como a mente é capaz, de verdade, a fé não apenas é possível, mas coerente. Essa visão resgata a confiança na razão em uma época em que muitos temiam o pensamento crítico, e ao fazer isso, Aquino prepara o terreno para tudo o que vem depois. Uma filosofia que não teme perguntas, não teme ciência, não teme debates, e justamente por isso consegue dialogar com todas as épocas. A parte 1 também apresenta um ponto fundamental. Para Aquino, o mundo material não é ilusão, nem queda, nem prisão, mas expressão da ordem divina. E por isso estudar o mundo, entender causas naturais, compreender leis físicas, observar padrões e investigar fenômenos não afasta o homem de Deus, mas o aproxima, porque cada verdade descoberta revela mais sobre a inteligência que estruturou o cosmos. Assim, nasce a ideia de que ciência e espiritualidade não são adversárias, mas complementares, e que a razão humana, longe de ser ofensa ao divino, é uma de suas maiores dádivas. Por isso, ele acreditava que a educação do espírito exige também a educação da mente, e que uma fé que rejeita a razão se torna frágil, enquanto uma razão que rejeita a fé se torna incompleta. A verdadeira harmonia só existe quando o homem aceita que seu intelecto e sua alma foram feitos para trabalhar juntos, guiando-o na direção da verdade total. E é assim que Tomás de Aquino inaugura não apenas uma filosofia, mas uma arquitetura do pensamento humano, uma estrutura capaz de sustentar tanto a ciência quanto a espiritualidade, tanto a lógica quanto o mistério, tanto a análise quanto a transcendência. Essa é a porta pela qual entramos na imensidão de sua obra, a porta em que ele nos ensina que pensar e acreditar não são caminhos separados, mas trilhas paralelas que conduzem ao mesmo destino. Entramos no território que sustenta toda a sua estrutura metafísica, a compreensão do ser, da causalidade e da existência de Deus como realidade racionalmente demonstrável, porque Aquino acreditava que antes de falar sobre fé, moralidade ou espiritualidade, era necessário provar que o próprio fundamento da realidade não é um acaso caótico, mas uma ordem inteligível que aponta para algo superior. Assim, ele desenvolve aquilo que se tornaria uma das colunas da filosofia ocidental. As 5 vias, 5 demonstrações lógicas da existência de Deus, não baseadas em emoção, tradição ou autoridade religiosa, mas em pura análise racional. E isso é essencial para entender quem Aquino era, porque ele não queria impor crença, queria demonstrar coerência, construir um caminho lógico para que qualquer mente honesta tivesse de reconhecer que o universo não se sustenta por si mesmo, que o movimento não existe sem motor, que a mudança não existe sem causa, que a existência não se mantém sem fundamento e que todo efeito remete a algo anterior. Dessa forma, a segunda parte de sua filosofia começa exatamente aqui. A razão humana, quando observa o mundo com profundidade, percebe que nada existe de forma isolada. Tudo é consequência de algo anterior. Tudo participa de uma rede de dependências, e essa cadeia de causas não pode retroceder infinitamente, pois uma série infinita de causas jamais produziria o primeiro efeito. Por isso, a própria existência do universo exige um início, um ponto absoluto, uma causa primeira que não seja causada. E é isso que Aquino identifica como Deus, não um Deus mitológico ou personificado,
mas um ser necessário cuja essência é existir. E essa visão remove o debate superficial sobre crença, porque coloca Deus como fundamento ontológico, não como figura simbólica. Além disso, Aquino argumenta que tudo no mundo se move em direção a algum fim. A pedra cai sempre para baixo, a semente sempre cresce para cima, o fogo sempre aquece, o frio sempre esfria, o homem sempre busca felicidade. Nada age ao acaso. Tudo possui um princípio de direção intrínseca, e essa direção não pode surgir do nada. Ela aponta para uma inteligência ordenadora, e essa inteligência é novamente Deus. Assim, a segunda parte mostra que sua filosofia não começa pela fé, mas pela observação precisa do real, pela análise rigorosa do movimento, da mudança, da contingência, da finalidade. Porque para Aquino, o mundo não é um enigma indecifrável, mas uma obra de engenharia divina que pode ser compreendida pela mente humana quando investigada com honestidade. E é aqui que ele se distancia tanto do dogmatismo quanto do ceticismo. O dogmático rejeita a razão, o cético rejeita a fé, mas Aquino rejeita apenas o erro, vindo de onde vier, e sustenta que tudo o que existe aponta para sua causa. Assim, sua filosofia se torna uma ponte entre Aristóteles e o cristianismo, entre a metafísica e a teologia, entre o ser e o Criador. E dentro dessa construção, Aquino desenvolve a ideia de que existem dois tipos de verdades: as verdades acessíveis pela razão natural, como a existência de Deus, a ordem do universo, as leis morais básicas, e as verdades acessíveis apenas pela revelação, como os mistérios espirituais. E nenhuma dessas verdades se contradiz, porque ambas provêm da mesma fonte. Isso significa que, para Aquino, se a ciência demonstra algo verdadeiro, a fé deve abraçar esse conhecimento, pois negar uma verdade racional seria negar o próprio Deus que a criou. E se a fé revela algo que a razão não alcança, isso não anula a razão, apenas a complementa. Por isso, sua filosofia é um sistema de harmonização e não de conflito. Ao mesmo tempo, a segunda parte destaca um ponto crucial. Aquino elabora a noção de que tudo o que existe é composto por essência e existência. A essência diz o que algo é e a existência diz que algo é. Somente em Deus, essência e existência são idênticas, porque Deus não participa do ser, ele é o próprio ser. Enquanto isso, todas as criaturas possuem existência recebida, contingente, dependente. Isso significa que nada no universo existe por si mesmo, tudo é sustentado continuamente pelo ser divino. Esse ponto é central para a construção da dependência metafísica entre criatura e Criador, mostrando que a criação não é apenas um evento passado, mas um ato permanente. E essa visão permite entender que o universo só se mantém porque está conectado à sua causa. Essa relação entre essência e existência também explica por que o ser humano busca sempre algo mais. Porque nossa essência não é completa, nosso ser não é absoluto e nosso desejo de plenitude aponta para o único ser que é plenamente pleno. Assim, Aquino transforma a busca humana por sentido em evidência metafísica da existência de Deus. Ao mesmo tempo, ele afirma que a razão é capaz de demonstrar a existência de Deus, mas incapaz de compreender plenamente sua essência, pois o infinito não cabe no finito. Essa humildade intelectual não é fraqueza, é reconhecimento de limite. E para Aquino, reconhecer o limite da razão é o primeiro passo para compreender o papel da fé. E é aqui que sua filosofia ganha força espiritual sem perder rigor intelectual. Ele diz que a fé não substitui a razão, mas a razão prepara o terreno para a fé. Ele chama a razão de preâmbulo da fé, ou seja, ninguém precisa acreditar contra a lógica, mas sim além dela. Outra parte essencial da segunda etapa do pensamento de Aquino é sua visão da hierarquia dos seres. Ele afirma que tudo na criação possui graus diferentes de potência e ato, perfeição e imperfeição,
complexidade e simplicidade. E essa gradação aponta para um ser que possui perfeição absoluta. Novamente, essa estrutura racional indica uma causa suprema. Para Aquino, não é possível observar ordem sem admitir um ordenador, não é possível observar leis sem admitir um legislador, não é possível observar inteligência natural sem admitir uma inteligência originária. E isso não é argumento emocional, mas metafísico. Ele dá à filosofia a tarefa de provar Deus e à fé a tarefa de conhecer Deus. É essa divisão harmoniosa que transforma seu pensamento em um dos pilares da civilização ocidental. Na visão dele, negar a razão é recusar o presente divino, mas negar a fé é recusar o alcance humano, porque a mente humana foi criada para buscar e o espírito humano foi criado para encontrar. Assim, toda verdade descoberta pela razão não afasta, mas aproxima da verdade revelada. E isso o torna, até hoje, a maior referência de conciliação entre teologia e filosofia. Por fim, a segunda parte da filosofia de Aquino deixa claro que, para compreender a realidade, o ser humano precisa entender que existe uma ordem objetiva no universo, que as coisas possuem natureza, propósito e direção, e que a mente humana, iluminada pela razão e pela fé, é capaz de compreender essa ordem. E quando essa compreensão nasce, o conflito entre crer e pensar desaparece, porque você entende que o mundo é inteligível não por acaso, mas porque foi feito por uma inteligência. Entramos no núcleo que organiza toda a estrutura do conhecimento humano, sua teoria das potências da alma, das faculdades intelectuais e da relação entre vontade, razão e afeto, porque para Aquino, entender o ser humano é indispensável para entender tanto a moral quanto o propósito da vida. E por isso ele constrói uma antropologia filosófica que coloca o homem entre dois mundos: o mundo material, que ele percebe pelos sentidos, e o mundo imaterial, que ele acessa pelo intelecto. E essa distinção não cria divisão, mas unidade, porque para ele o ser humano é composto de corpo e alma, matéria e forma, sensibilidade e intelecto. E somente quando essas dimensões trabalham juntas, o homem alcança sua verdadeira perfeição. Aquino começa afirmando que a alma é a forma do corpo, o princípio vital que organiza a matéria para torná-la ser humano. E essa alma possui 3 níveis de capacidades: as potências vegetativas, que sustentam a vida biológica; as potências sensitivas, que permitem perceber o mundo e reagir a ele; e as potências intelectivas, que distinguem o ser humano de todos os outros seres, porque nos dão a capacidade de conhecer verdades universais, fazer escolhas racionais, julgar ações e buscar o bem. E dentro dessas potências intelectivas estão as 2 faculdades centrais: o intelecto e a vontade. O intelecto busca a verdade, a vontade busca o bem. E essas 2 faculdades, trabalhando juntas, formam o que Aquino chamou de imagem do divino no homem, porque assim como Deus é inteligência e amor, o ser humano participa dessa estrutura ao pensar e amar racionalmente. Mas essa unidade interna nem sempre é harmoniosa, e é por isso que Aquino dedica longas reflexões para explicar como o erro, o auto-engano e o pecado surgem. Para ele, o intelecto jamais erra em sua raiz, porque seu objeto é a verdade. Mas a vontade pode forçar o intelecto a justificar escolhas erradas, fazendo o ser humano chamar o mal de bem e o bem de mal. Isso ocorre porque a vontade, embora se incline naturalmente ao bem, pode ser desviada por paixões desordenadas, por vícios, por ignorância ou por ilusões produzidas pelo próprio desejo. Para Aquino, ninguém escolhe o mal por amá-lo, mas por enxergar nele um bem aparente, e a missão da razão é purificar essa percepção, iluminando a vontade para que ela busque o verdadeiro bem e não apenas prazeres imediatos. Assim ele cria uma ética profundamente psicológica que explica por que o ser humano se sabota, por que procrastina, por que repete erros, por que deseja coisas que o ferem, por que teme coisas que o libertariam, por que abraça hábitos destrutivos mesmo sabendo das consequências. Tudo isso para Aquino não é fracasso moral puro,
mas um desequilíbrio interno entre razão e vontade, entre paixão e discernimento. E essa visão transforma a moral cristã em algo muito mais próximo de um manual de desenvolvimento humano do que em um sistema de punições, porque ele mostra que a virtude não é uma imposição, mas um alinhamento interno, uma educação das paixões, um fortalecimento da vontade, uma iluminação do intelecto. E é aqui que ele introduz uma das ideias mais importantes de sua filosofia. As paixões não são inimigas, elas se tornam inimigas quando desordenadas. Quando ordenadas pela razão, elas se tornam forças poderosas que impulsionam o homem para o bem. Ele acreditava que a emoção bem conduzida fortalece a vontade, enquanto a emoção descontrolada destrói a liberdade. E essa liberdade é o ponto central. Aquino afirma que o ser humano é livre porque possui vontade racional, e essa liberdade é o que o torna responsável por suas escolhas, capaz de moralidade e digno de mérito ou culpa. Mas essa liberdade não é absoluta. É situada dentro de uma estrutura maior, porque a vontade sempre busca o bem, mas pode errar no objeto. E esse erro é corrigido pelo aprendizado, pela reflexão e pela formação virtuosa. Por isso, ele dizia que ninguém nasce virtuoso. Virtude se constrói, e constrói-se pela repetição de atos bons que moldam o caráter e transformam a vontade. Assim, a moral deixa de ser uma lista de regras e se torna uma prática diária, quase um treinamento de alma. E é nesse contexto que Aquino posiciona a razão como guia supremo da vida interior, porque é a razão que enxerga as finalidades, ordena as paixões, orienta a vontade e conduz o homem à felicidade verdadeira. E essa felicidade, para ele, não está nos bens materiais, no prazer, no poder ou na fama, mas na união com o bem supremo, que é Deus. Mas antes dessa união final, existe uma felicidade natural disponível na vida humana, a vida virtuosa, ordenada, coerente consigo mesma, em que o homem vive conforme sua própria natureza racional. E isso implica que viver bem é viver com ordem interior, com discernimento, com autocontrole, com propósito. Essa visão tem consequências profundas. Para Aquino, todo ato humano é moral, porque todo ato envolve escolhas, e toda escolha envolve um fim. Quando o fim é bom, a ação é boa. Quando o fim é mau, a ação é má. Quando o fim é confuso, a ação é desordenada. E essa análise permite compreender o comportamento humano com uma precisão psicológica impressionante. Ele explica que os vícios nascem da busca de bens menores, como se fossem bens máximos, como quando alguém troca felicidade por prazer, substitui amor por posse, busca honra por medo de insignificância, procura poder por insegurança, coleciona bens por vazio interior. Esses erros são explicados como distorções da vontade que perdeu a luz da razão. E o processo moral consiste exatamente em reacender essa luz. É por isso que Aquino colocava a prudência como a virtude das virtudes, porque a prudência não é cautela excessiva, mas discernimento profundo, a capacidade de ver a realidade como ela é e agir conforme ela. E um homem prudente, na visão de Aquino, é quase invencível em sua própria vida espiritual, porque ele não se deixa enganar por paixões momentâneas, por ilusões, por impulsos, por instintos que o desviariam de seu verdadeiro bem. Essa harmonia entre intelecto e vontade é o que produz grandeza humana, e é por isso que Tomás de Aquino dedica tanto esforço em explicar como a alma opera, como pensa, como deseja, como ama, como escolhe. Ele sabia que, sem entender a alma, seria impossível entender a moral. E sem entender a moral, seria impossível entender o papel final do ser humano. Por isso, a terceira parte de sua filosofia funciona como o mapa interno da vida humana, o desenho das engrenagens que movem cada decisão, cada impulso, cada erro e cada conquista. Ao aprender como essas engrenagens funcionam, o homem recupera o controle sobre si mesmo,
próximo, ordena sua existência e se torna capaz de buscar não apenas bens passageiros, mas o bem que realmente o completa. E é por isso que, para Aquino, o autoconhecimento não é luxo filosófico, mas obrigação moral, porque quem não conhece a si mesmo não pode governar a si mesmo, e quem não governa a si mesmo jamais será livre. Entramos em uma das construções mais influentes da história intelectual do Ocidente. Sua teoria da lei, uma arquitetura moral que explica por que fazemos o que fazemos, por que certos comportamentos conduzem ao florescimento humano e outros produzem destruição, e por que a ordem moral não é imposição externa, mas expressão da própria estrutura da realidade. Para Aquino, o universo não é caos, é ordem inteligível, e essa ordem se expressa não apenas nas leis físicas, mas também nas leis morais, que ele chama de lei eterna, a razão divina governando toda a criação. Essa lei eterna é o fundamento de tudo. Ela é a ordem segundo a qual tudo existe, age, se move e alcança seu fim. Mas os seres humanos, diferentemente das criaturas irracionais, não apenas participam da ordem, eles a compreendem. É aqui que nasce a lei natural, a participação da criatura racional na lei eterna. Essa lei natural não é escrita em tábuas de pedra, mas impressa na própria natureza humana, como uma orientação interna que faz com que todos busquem o bem e evitem o mal. E aqui, Aquino faz uma afirmação radical. Ninguém deseja o mal enquanto mal. Todo mal moral é fruto de uma busca desordenada de um bem menor, uma inversão da ordem correta dos bens. Assim, roubar é buscar o bem da posse, ignorando o bem maior da justiça. Trair é buscar o bem do prazer, ignorando o bem maior da fidelidade. Mentir é buscar o bem da vantagem, ignorando o bem maior da verdade. Todos os vícios são, portanto, distorções do desejo natural pelo bem, e a virtude é o realinhamento desse desejo com a ordem correta. A lei natural, para Aquino, inclui princípios universais como preservar a vida, buscar a verdade, formar família, viver em sociedade, evitar o dano ao próximo. Esses princípios não dependem de cultura, religião ou época, porque fazem parte da estrutura humana. É por isso que ele dizia que a moral não é invenção, mas descoberta. E se a moral é descoberta, ela pode ser conhecida pela razão, discutida, justificada e aplicada sem violência. Essa estrutura também mostra que quando uma sociedade se afasta da lei natural, ela inevitavelmente entra em desordem. Corrupção, abuso, injustiça, violência, desumanização, tudo isso nasce quando desejos individuais passam por cima do bem comum. E, por outro lado, uma sociedade floresce quando a lei humana, criada pelos governantes, está alinhada à lei natural. É aqui que Aquino introduz o conceito de lei humana justa. Uma lei é justa quando visa ao bem comum, quando respeita a dignidade da pessoa humana, quando é proporcional e quando está em conformidade com a lei natural. Se faltar qualquer desses elementos, a lei é injusta. E uma lei injusta, na visão de Aquino, não obriga moralmente. Esse ponto é gigantesco, porque significa que, para ele, a autoridade não é absoluta. A autoridade se justifica apenas quando serve ao bem comum. Isso transforma a política em um serviço, não em um privilégio. O governante, na visão de Aquino, é o responsável por ordenar a sociedade segundo a justiça, e seu poder deriva da necessidade humana de uma ordem externa que complemente a ordem interna. Mas quando o governante age contra a justiça, ele perde legitimidade moral. Esse pensamento influenciou tanto que se tornou base para teorias posteriores sobre resistência à tirania e limitação do poder estatal. Em seguida, Aquino elabora o conceito de lei divina, composta pelas revelações espirituais que orientam o homem para seu fim último. Enquanto a lei natural guia o homem para a felicidade terrestre, a vida virtuosa, a lei divina o guia para a felicidade sobrenatural, a união com Deus. E essa distinção é essencial, porque mostra que a moral cristã não anula a moral natural, ela a eleva. Assim, princípios como amar o inimigo, perdoar
perdoar, oferecer a outra face, renunciar aos bens por um bem maior, são verdades que a razão sozinha não alcança, mas que não contradizem a razão. Elas expandem a razão. E é aqui que vemos novamente o esforço de Aquino de unir fé e razão, mostrando que a ética cristã não destrói a ética natural, mas a aperfeiçoa. Por fim, existe a lei humana, criada por sociedades para organizar a convivência, punir excessos, proteger inocentes, regular comportamentos. A lei humana, para ser legítima, deve derivar da lei natural. Quando ela se afasta da lei natural, deixa de ser racional e se torna tirânica. Esse ponto é profundo, porque para Aquino, a moral não depende do governo, o governo depende da moral. A justiça existe antes do Estado, porque deriva da estrutura da criação. Isso significa que a dignidade humana é anterior à lei, e a lei existe para servir essa dignidade, não para destruí-la. Na visão de Aquino, o mundo moderno sofre porque tenta criar moralidades artificiais, desconectadas da verdade natural do ser humano, criando confusões que geram angústia, perda de referência, relativismo absoluto, decadência social e insegurança ética. E sua resposta é clara: a ordem moral verdadeira não nasce da opinião, mas da natureza, e a natureza humana aponta para o bem, a verdade, a justiça e a vida virtuosa. Ao compreender essa estrutura, o homem finalmente entende por que certas escolhas o destroem e outras o fortalecem. Entende por que vícios geram escravidão interior e virtudes geram liberdade. Entende por que a sociedade depende da moral e por que a moral depende da verdade. E é por isso que, para Aquino, a vida ética não é um conjunto de regras externas, mas uma atividade da inteligência, a capacidade de reconhecer a ordem natural das coisas e agir conforme essa ordem. Agir contra a ordem natural é agir contra si mesmo. Agir segundo a ordem é florescer. Assim, a quarta parte da filosofia de Aquino apresenta sua visão monumental das leis que governam a existência humana, mostrando que o mundo moral não é um campo de arbitrariedades, mas uma estrutura objetiva através da qual o homem realiza plenamente sua natureza racional e espiritual. E somente ao compreender essa ordem, ele se torna capaz de viver com sabedoria, liberdade e integridade. Mergulhamos em uma das estruturas mais profundas e determinantes de seu pensamento, a doutrina das virtudes, o mapa interior que explica como o ser humano se transforma, como se aperfeiçoa e como alcança a verdadeira felicidade. Para Aquino, virtude não é um adorno moral, não é um comportamento bonito, não é um conjunto de boas maneiras. Virtude é força interior, é potência realizada, é a excelência da alma funcionando em sua plenitude. E essa compreensão começa com uma ideia central. O ser humano foi criado com um propósito natural de buscar o bem, mas não nasce sabendo como alcançá-lo, e por isso precisa formar hábitos estáveis que orientem sua vontade. Esses hábitos são as virtudes, disposições permanentes que moldam o caráter e tornam o bem não apenas possível, mas prazeroso. E ao mesmo tempo, ele afirma que os vícios são hábitos contrários que distorcem a capacidade humana de escolher corretamente, afastando a razão do comando e entregando o homem à escravidão de paixões desordenadas. Assim, a vida moral não é um duelo entre regras externas e desejos internos, mas um processo de formação, quase um treinamento espiritual e psicológico em que a alma aprende a obedecer à sua própria natureza racional. Nessa construção, Aquino resgata Aristóteles, mas o eleva a outro nível, dizendo que existem dois tipos de virtudes: as virtudes morais, que regulam as paixões e a vontade, e as virtudes intelectuais, que aperfeiçoam a mente. Juntas, elas moldam o homem para viver de forma coerente com seu fim último. Entre as virtudes morais, Aquino destaca 4 que se tornaram conhecidas como as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança, e ele as chama de cardeais, porque todas as outras virtudes morais dependem delas. A prudência é a mais importante, porque é a virtude da razão prática, a capacidade de ver com clareza a realidade, discernir o bem concreto em cada situação e escolher o meio adequado para alcançá-lo. Sem prudência,
nenhuma virtude se sustenta, porque a prudência é o olho da alma. A justiça é a virtude que rege as relações humanas, dando a cada um aquilo que lhe é devido, preservando o bem comum e protegendo a dignidade do outro. A justiça, para Aquino, é o coração da vida social e política. A fortaleza é a virtude que sustenta o homem diante do medo, da dor, do risco e da adversidade, permitindo que ele persevere no bem mesmo quando o caminho é difícil. E a temperança é a virtude que ordena os desejos, colocando limites ao prazer e ao impulso, equilibrando a vida sensível com a vida racional. Essas 4 virtudes tornam o homem íntegro, lúcido, justo e capaz de dominar a si mesmo. Mas Aquino vai além e introduz as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Virtudes infundidas por Deus que elevam o homem acima de sua própria natureza, orientando-o para seu fim sobrenatural. A fé ilumina o intelecto, permitindo que ele aceite verdades que a razão por si só não alcança. A esperança fortalece a vontade para que ela caminhe com confiança em direção ao bem supremo. E a caridade, a maior de todas, orienta o amor humano para o amor divino, fazendo com que a vontade busque o bem não apenas por inclinação natural, mas por participação no próprio amor de Deus. E essa caridade se traduz em amor ao próximo, não como emoção, mas como ato deliberado de buscar o bem do outro. Assim, a estrutura das virtudes teologais completa aquilo que as virtudes morais iniciam: a formação de um ser humano que vive plenamente sua natureza e, ao mesmo tempo, se abre para a graça que o conduz além de seus limites. Para Aquino, a virtude é sempre um meio entre extremos, mas não um meio medíocre. É o ponto exato de equilíbrio que permite ao homem agir conforme sua razão. Ele explica que a coragem não é imprudência nem covardia. É a disposição de enfrentar o perigo quando necessário. A temperança não é repressão nem indulgência. É o controle inteligente do desejo. A justiça não é rigidez nem leniência. É a reta proporção. E a prudência não é medo nem impulsividade. É a clara percepção do caminho certo. Essa visão transforma a virtude em habilidade prática, quase artesanal, algo que se desenvolve com esforço contínuo, repetição e autoconhecimento. Aquino insiste que ninguém se torna virtuoso por acidente, mas também ninguém está condenado ao vício. A alma humana é moldável, educável, e o caráter é obra da vontade guiada pela razão. Além disso, ele afirma que a virtude torna o homem livre, porque liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas ser capaz de querer o que é bom. Quem é escravizado pelos vícios não é livre, porque sua vontade está amarrada a impulsos que o afastam de sua própria natureza. Mas quem forma virtudes conquista domínio de si, e esse domínio é a verdadeira liberdade. Em sua análise mais profunda, Aquino diz que a felicidade humana consiste na atividade virtuosa da alma. Não há felicidade verdadeira em uma vida desregrada, nem plenitude no vício, porque o vício destrói a ordem interior e impede o ser humano de alcançar seu fim. Somente a virtude estabiliza a alma, orienta a vida e cria a paz interior que todos procuram. Ao mesmo tempo, ele mostra que a virtude não é apenas individual, ela é social. Uma sociedade justa depende de homens justos, assim como uma sociedade corrupta nasce de homens corrompidos. E isso significa que a ética não é apenas questão pessoal, mas fundamento da civilização. Essa visão explica por que as sociedades se fortalecem quando cultivam virtudes e entram em decadência quando celebram vícios. Aquino via a virtude como infraestrutura invisível da vida humana, como o arcabouço que mantém de pé tanto o indivíduo quanto a comunidade. Finalmente, ele conclui essa parte afirmando que a formação das virtudes exige 3 pilares: educação, porque a razão precisa ser treinada; exemplo, porque aprendemos observando; e repetição, porque o hábito cria caráter. E quando esses 3 pilares se unem, o ser humano se torna uma obra em construção constante, caminhando sempre na direção de seu fim último, aperfeiçoando sua
alma e se aproximando da plenitude. Assim, a quinta parte da filosofia de Tomás de Aquino revela que a vida moral não é fardo, mas caminho de aperfeiçoamento. Não é restrição, mas libertação. Não é peso, mas força, porque ser virtuoso é, para ele, a forma mais completa e elevada de ser humano. Mergulhamos em uma das dimensões mais complexas e profundas de seu pensamento. A moralidade dos atos humanos, a análise minuciosa que ele faz de como julgamos o bem e o mal, como nossas intenções moldam o valor moral das ações, como circunstâncias alteram a qualidade de um ato e como a liberdade humana se expressa em cada decisão. Para Aquino, a moralidade não é simplesmente uma lista de comportamentos permitidos ou proibidos, mas um processo interno extremamente sofisticado que envolve intelecto, vontade e circunstâncias concretas. E por isso, ele afirma que todo ato humano é moralmente qualificável, porque todo ato é fruto de escolha. Ninguém age verdadeiramente como autômato, mesmo quando parece agir por impulso. Existe sempre algum nível de consentimento, alguma deliberação, alguma forma de adesão da vontade. Por isso ele define o ato humano como aquele que procede da vontade iluminada pela razão. E somente atos assim são moralmente julgáveis. Atos involuntários, como reflexos ou movimentos sem consciência, não pertencem ao campo moral, porque não provém do centro da liberdade. Essa distinção é essencial para entender sua moral, porque mostra que para Aquino, o valor de um ato não está apenas no que a pessoa faz, mas no que ela pretende ao fazer. Isso o leva a introduzir a famosa divisão tripartida da moralidade. O objeto do ato, a intenção do agente e as circunstâncias e as três dimensões precisam ser analisadas simultaneamente para determinar se um ato é bom ou mau. O objeto é aquilo que a ação realiza em si mesma. Por exemplo, salvar uma vida é bom, tirar uma vida inocente é mau. A intenção é o que a pessoa busca ao realizar o ato. Alguém pode salvar uma vida para ganhar fama, e esse desvio altera a moralidade interior. E as circunstâncias podem aumentar ou diminuir a gravidade de um ato, como tempo, lugar, modo, consequências. E é exatamente essa análise que torna sua filosofia profundamente realista, porque ela não reduz a moral ao comportamento, mas considera toda a complexidade psicológica e contextual das ações humanas. Ele mostra que um ato só é verdadeiramente bom quando as três dimensões são boas: objeto bom, intenção boa, circunstâncias adequadas. Se uma delas é má, o ato como um todo se corrompe. Isso explica por que alguém pode fazer algo aparentemente bom com intenção má, e esse ato, por dentro, continua sendo moralmente inferior. Em outras palavras, a moralidade para Aquino é um processo de integridade interna, não apenas de conformidade externa. E isso é revolucionário, porque desloca o foco do moralismo superficial para a formação da vontade. Ao mesmo tempo, ele explica que a vontade se move sempre em direção a um bem, mas esse bem pode ser verdadeiro ou aparente. E quando a pessoa erra, ela erra porque confunde esses bens. Por isso, a educação moral é, para ele, uma educação do olhar, uma purificação do desejo, uma reorientação do coração. Nesse ponto, Aquino introduz a ideia de pecado não como mera infração, mas como desordem da vontade. O pecado é a escolha por um bem inferior em detrimento de um bem superior. É a inversão da hierarquia natural dos bens. Assim, o problema moral não é o prazer em si, mas a escolha do prazer acima da razão. Não é o medo em si, mas a fuga da responsabilidade. Não é o desejo em si, mas a posse desenfreada. Dessa forma, sua moral não demoniza a sensibilidade humana, mas a ordena. Ele também afirma que o pecado tem duas dimensões: culpa, que corrompe a relação com Deus, e pena, que corrompe a ordem interior do próprio agente. Isso significa que todo mal moral destrói a pessoa que o pratica, mesmo que externamente ninguém veja as consequências. E isso reforça a visão de Aquino de que o bem moral
não é um luxo, mas uma necessidade para a saúde espiritual e psicológica. Em seguida, outra parte fundamental do pensamento de Aquino é seu entendimento sobre a consciência. Ele a define como o juízo prático da razão sobre um ato concreto. Para ele, a consciência é a voz da razão aplicada à situação real. Mas ao contrário de muitos pensadores modernos, Aquino não vê a consciência como infalível. Ela pode errar e erra quando está mal formada. Por isso ele diz que a pessoa tem obrigação moral de formar a própria consciência, buscando a verdade, evitando ignorância voluntária, estudando, refletindo, consultando pessoas sábias. Se a consciência errar invencivelmente, isto é, sem culpa do indivíduo, o ato pode ser desculpável. Mas se errar por negligência, por preguiça intelectual, por recusa em aprender, a culpa permanece. Isso mostra que, para Aquino, a responsabilidade moral é inseparável da busca ativa pela verdade, e por isso ele critica tanto o relativismo, que diz que tudo é permitido, quanto o autoritarismo moral, que diz que tudo é imposto sem reflexão. Sua filosofia é um caminho de maturidade que exige esforço, discernimento e autoconhecimento. Ele também analisa detalhadamente como as paixões influenciam a moralidade. Para ele, as paixões são moralmente neutras, mas podem inclinar a vontade para o bem ou para o mal. O medo pode salvar uma vida ou impedir uma ação justa. A ira pode proteger inocentes ou destruir lares. O desejo pode gerar vida ou causar vícios, e por isso, harmonizar razão e paixão é essencial. Ele diz que a razão deve guiar as paixões como o cavaleiro guia o cavalo. O cavalo tem força, mas precisa de direção. A paixão tem potência, mas precisa de ordem. Essa imagem sintetiza toda a sua antropologia moral. Outro ponto essencial é seu entendimento sobre pecados veniais e mortais. Para Aquino, nem todo pecado tem o mesmo peso. Alguns ferem a ordem moral, outros a destroem. O pecado venial é uma desordem leve que enfraquece a alma, enquanto o pecado mortal é a ruptura radical da orientação da vontade em direção ao bem supremo. Essa distinção mostra que a moralidade tem graus e que as consequências espirituais dos atos dependem da gravidade do desvio. Ele também fala da ocasião de pecado, das estruturas externas que facilitam ou dificultam escolhas morais. Por isso, para ele, formar o caráter não é apenas lutar contra paixões internas, mas também criar ambientes que favoreçam o bem. Essa parte de sua filosofia explica por que o contexto social, as amizades, os hábitos cotidianos e as influências culturais têm impacto direto na saúde moral. Para Aquino, ninguém se salva sozinho. A comunidade importa, a educação importa, o ambiente importa. E por isso, a vida moral é um esforço de construção coletiva tanto quanto individual. Finalmente, ele conclui essa parte dizendo que a moralidade não existe para restringir o homem, mas para elevá-lo. Que a ordem moral não é uma prisão, mas uma estrada segura. Que a vontade humana é como uma flecha que sempre busca seu alvo, mas só o atinge quando guiada por uma mão firme. E que toda a ética, no fim, é sobre a busca da felicidade verdadeira. Aquela que nasce de uma alma ordenada, livre, inteligente e orientada para o bem que nunca passa. Assim, a sexta parte da filosofia de Aquino revela a profundidade com que ele compreende o ato humano, mostrando que cada escolha é um espelho do coração e um passo em direção à luz ou à sombra, e que somente ao compreender essa dinâmica, o ser humano se torna realmente capaz de viver com sabedoria e plenitude. Entramos em um dos pilares mais significativos de seu pensamento, sua concepção de política, comunidade e bem comum, uma visão que moldou profundamente o Ocidente ao afirmar que a finalidade da vida em sociedade não é o poder de poucos, mas o florescimento de todos. Para Aquino, o ser humano é naturalmente social, não por conveniência, mas por essência. Ninguém alcança a própria plenitude isoladamente,
porque precisamos uns dos outros para aprender, ensinar, aperfeiçoar virtudes, transmitir conhecimento, formar hábitos e sustentar a própria sobrevivência. E é por isso que, para ele, viver em sociedade não é uma imposição externa, mas uma necessidade interna da própria natureza humana, uma expressão da racionalidade que busca ordem, cooperação e convivência harmoniosa. A comunidade não é apenas um conjunto de indivíduos, mas um organismo vivo, movido pelo bem comum, que é superior ao bem particular, porque é aquilo que torna possível o desenvolvimento de todos. E esse conceito, o bem comum, é central. Para Aquino, ele não significa benefício coletivo abstrato, mas um conjunto de condições que permitem que cada pessoa realize sua própria excelência. Isso inclui paz, justiça, segurança, virtude, educação e ordem. Assim, o governante não é um tirano que impõe sua vontade, mas um guardião do bem comum, alguém cujo poder deriva não de força, mas de necessidade social. Aquino afirma que toda autoridade legítima vem de Deus porque vem da ordem natural, mas isso não significa que todo governante seja santo. Significa que o ofício de governar exige servir à verdade da natureza humana. E quando o governante se desvia desse fim, ele se torna injusto. E quando ele se torna injusto, perde legitimidade moral. Essa visão limita o poder político e o submete à moral, impedindo que a força seja critério único de autoridade. Um governo justo é aquele que promove a virtude, protege inocentes, ordena a sociedade e garante que as pessoas possam viver bem. Um governo injusto é aquele que serve a paixões privadas, oprime, corrompe e destrói o tecido social. E segundo Aquino, quando uma lei humana contradiz a lei natural, ela deixa de obrigar moralmente, o que significa que a lei injusta não é propriamente lei, é corrupção de lei. Esse princípio, chamado de lex injusta non est lex, influenciou profundamente teorias posteriores de direitos humanos, resistência à tirania e limitação constitucional. Outra contribuição essencial é sua defesa da monarquia moderada como forma ideal de governo, não porque ele acreditava em poder ilimitado, mas porque via na unidade uma forma de evitar conflitos internos. Para ele, o melhor governo é aquele que combina a unidade de liderança com a participação da comunidade. Mas ele também reconhece que todas as formas de governo têm riscos e, por isso, afirmava que o problema não está no modelo político, mas na moralidade dos governantes. Se o governante é virtuoso, a sociedade floresce. Se ele é corrupto, a sociedade se destrói. E por isso Aquino insiste que a formação moral do governante é tão importante quanto sua habilidade administrativa. A política, para ele, é a extensão da ética. Não existe governante justo sem alma justa, e um governo injusto contagia a população inteira com vícios, porque o exemplo do líder tem força normativa. Ao tratar da justiça social, Aquino afirma que a propriedade privada é legítima porque incentiva responsabilidade, cuidado e ordem. Mas também afirma que o uso dos bens deve respeitar o bem comum. Ele diz que as riquezas têm uma função social, que tudo o que existe foi criado para benefício de todos. Assim, embora alguém possa possuir algo, seu uso deve nunca ferir o próximo. Isso estabelece um equilíbrio entre liberdade individual e solidariedade. E essa visão influenciou profundamente escolas posteriores de pensamento econômico e social. Ao mesmo tempo, Aquino faz distinção rigorosa entre justiça distributiva, que garante que bens e responsabilidades sejam proporcionais às capacidades e necessidades, justiça comutativa, que regula relações contratuais, e justiça legal, que trata dos deveres do cidadão para com a comunidade. Essa divisão permite compreender a sociedade como uma rede de relações interdependentes, onde cada pessoa tem deveres e direitos que derivam de sua posição e função. Ele também chama a atenção para o fato de que uma sociedade saudável precisa de leis, mas também precisa de virtudes, leis que proíbem. Injustiças são necessárias, mas insuficientes. Somente uma população virtuosa pode sustentar um governo justo. Se o povo é corrompido, mesmo as melhores leis não impedem decadência. Assim, política e moralidade são inseparáveis. Uma política virtuosa exige cidadania
cidadãos virtuosos. E cidadãos virtuosos exigem educação. Essa educação, para Aquino, deve formar tanto a inteligência quanto a vontade, ensinando não apenas conteúdos, mas também disciplina, humildade, prudência e amor ao bem comum. Ele também descreve os perigos que ameaçam a ordem política: ganância do governante, manipulação das massas, busca desordenada de riqueza, erosão da justiça, enfraquecimento da família e desprezo pela verdade. Todos esses fatores criam um ambiente para a tirania, e tirania para Aquino é a pior forma de governo, porque coloca o interesse privado acima da comunidade e destrói as condições que permitem que as pessoas vivam de acordo com sua natureza racional. Por isso, ele afirma que, em casos extremos, quando um governante se torna tirano e não há meios pacíficos de corrigir sua injustiça, a resistência pode ser legítima, sempre orientada pelo bem comum e nunca pela vingança. Essa tese ecoaria séculos depois nas revoluções políticas que moldaram a modernidade. Quando trata da paz, Aquino a define não como ausência de conflito, mas como tranquilidade da ordem, ou seja, a estabilidade resultante de relações justas. Assim, paz não é fragilidade, mas força moral. É resultado da justiça, da prudência social, da responsabilidade e da cooperação. Uma sociedade sem ordem é violenta. Uma sociedade com ordem injusta é opressiva. Apenas a ordem justa gera verdadeira paz. Enfim, Tomás de Aquino compreende a política como extensão natural da moral, um espaço onde o ser humano concretiza sua natureza racional e social. A política, para ele, é serviço ao bem comum, não busca de poder. É expressão de virtude, não de ambição. E no centro de tudo está o princípio de que uma sociedade só é estável quando a autoridade é exercida com justiça e quando as pessoas se orientam para o bem comum. Quando isso acontece, o governo se torna reflexo da ordem divina. Quando isso falha, a sociedade inteira entra em decadência. Assim, essa sétima parte revela que a filosofia política de Aquino não apenas reflete sua visão de mundo, mas oferece um sistema completo para compreender como sociedades florescem ou entram em colapso e por que toda civilização depende, em última instância, do caráter moral de seu povo e de seus líderes. Entramos em uma das dimensões mais sublimes e profundas de seu pensamento, sua doutrina sobre a graça, a elevação da natureza humana e o caminho da perfeição espiritual, porque para Aquino a vida não se limita ao que a razão alcança ou ao que a vontade consegue por esforço próprio. Existe algo maior, um auxílio divino que permite ao ser humano não apenas viver bem, mas participar de algo infinitamente superior a si mesmo. E essa doutrina da graça é essencial para entender o coração de sua teologia, pois ela explica como o homem, limitado, falho, inclinado ao erro e marcado pela fragilidade, pode ainda assim ser chamado a uma vida que ultrapassa suas capacidades naturais. Para Aquino, a graça não é um enfeite espiritual, mas uma potência real que transforma a própria natureza humana, elevando-a ao nível do divino. Ele afirma que a natureza humana é boa, ordenada e dotada de razão, mas insuficiente para alcançar seu fim último, que é a visão de Deus. A razão pode provar que Deus existe, a moral pode orientar o homem ao bem, as virtudes podem ordenar a alma, mas nada disso é suficiente para alcançar a união plena com o divino, porque essa união exige uma elevação que ultrapassa as forças naturais. É aqui que entra a graça, que Aquino descreve como uma participação criada na própria vida de Deus. É como se a alma humana recebesse uma nova capacidade, não contrária à sua natureza, mas além dela. A graça aperfeiçoa a natureza, não a destrói. Esse princípio, a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa, é uma das frases mais célebres de Aquino e resume toda a sua visão espiritual. Para ele, o ser humano não foi criado para permanecer apenas no plano racional, mas para ser elevado a uma vida sobrenatural, e essa elevação não acontece por mérito humano, mas por iniciativa divina. A graça é dom, não conquista, é luz que invade a inteligência, força que sustenta a vontade, amor que transforma o coração. E essa graça opera de três maneiras, como graça santificante que transforma o ser
poder da alma, como graça atual, que move a pessoa em momentos concretos, e como dons do Espírito, que aperfeiçoam as virtudes. Para Aquino, a graça santificante é uma nova forma de vida na alma, que a torna filha de Deus, participante da natureza divina. Essa graça é permanente, enquanto não houver ruptura pelo pecado mortal. Já a graça atual é o auxílio momentâneo que Deus oferece para iluminar decisões, fortalecer a vontade, orientar a consciência. E os dons do Espírito são disposições espirituais que tornam a pessoa mais dócil à condução divina. Essa estrutura espiritual é como um organismo vivo que cresce, amadurece e se aperfeiçoa. E aqui Aquino faz uma distinção poderosa. Ele diz que o homem, sem a graça, pode realizar bens naturais, como atos de justiça, coragem, prudência, mas não pode realizar bens sobrenaturais, como amar a Deus acima de tudo e alcançar a visão beatífica. E isso não é pessimismo antropológico, mas reconhecimento da grandeza do fim destinado ao ser humano. Ao mesmo tempo, Aquino afirma que a graça não violenta a liberdade humana. Deus move o homem a querer e a agir, mas o faz de modo que a liberdade seja preservada. A graça ilumina, inspira, fortalece, mas não obriga. A vontade humana permanece ativa, cooperando com a graça. Esse ponto é essencial para entender sua espiritualidade. Para ele, a vida espiritual é uma colaboração entre Deus e o homem, onde Deus inicia e o homem responde. Essa cooperação é chamada de sinergia espiritual, e é nesse espaço que nascem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que só existem devido à graça. Essas virtudes transformam inteiramente o horizonte da vida humana. A fé permite ao intelecto aderir a verdades reveladas, não contra a razão, mas além dela. A esperança orienta a vontade para Deus como fim último, sustentando a pessoa em meio às dificuldades. E a caridade, a maior de todas, une a alma a Deus de modo afetivo e voluntário. A caridade é o motor da perfeição espiritual, porque ela transforma todos os atos humanos em atos de amor. Para Aquino, a caridade é uma forma de amizade profunda entre o homem e Deus. Não uma amizade igualitária, mas uma amizade de participação, onde Deus eleva o homem para que o ame com um amor semelhante ao seu. E quanto mais a caridade cresce, mais fácil se torna obedecer às virtudes morais, porque o amor ordena tudo. Em sua teologia espiritual, Aquino detalha também o crescimento da alma. Ele fala de iniciantes que ainda lutam contra paixões, de proficientes que já possuem relativa ordem interna e de perfeitos cuja caridade se tornou tão intensa que direciona toda a vida. Esse caminho não é linear, é marcado por quedas, secas espirituais, provas, tentações e momentos de consolação. E Aquino explica cada um desses estados com precisão psicológica admirável. Ele afirma que Deus às vezes retira consolações para purificar a intenção da pessoa, para que ela ame não pelos dons, mas pelo doador, e outras vezes fortalece com luz interior para encorajá-la no caminho. Assim, a vida espiritual é dinâmica, realista e profundamente humana. Para Aquino, o pecado mortal destrói a caridade e expulsa a graça santificante, rompendo a união com Deus, enquanto o pecado venial enfraquece essa união. Por isso, a alma precisa ser constantemente renovada, seja pela confissão, seja por atos de contrição, seja pela prática frequente das virtudes. Ele também descreve a importância dos sacramentos como instrumentos reais pelos quais Deus comunica sua graça. Mas além da teologia sacramental, a essência está na vida interior, oração, contemplação, meditação e práticas de virtude que tornam a pessoa mais dócil à ação divina. E aqui ele introduz a distinção entre vida ativa e vida contemplativa. A vida ativa é aquela dedicada ao serviço, ao cuidado com a comunidade,
as obras de misericórdia, a vida contemplativa é aquela dedicada à busca direta de Deus, na meditação e no silêncio. E embora ambas sejam boas, Aquino afirma que a vida contemplativa é superior porque se aproxima mais intimamente do fim último do homem, que é ver e amar Deus. Entretanto, a perfeição está em unir as duas vidas, contemplar e agir, como fizeram os grandes santos. Ele também descreve como a graça transforma não apenas a alma, mas também a inteligência, permitindo que a pessoa compreenda verdades espirituais que antes pareciam inacessíveis. Essa iluminação não destrói a razão, mas a expande. Intelecto, tocado pela graça, alcança clareza maior sobre a natureza do bem, sobre a ordem moral, sobre a finalidade da vida. Essa integração de razão e graça é central para sua filosofia. A graça aperfeiçoa a natureza, mas não substitui seu funcionamento. E, por fim, Aquino aborda o destino final da alma, a visão beatífica. Ele afirma que a felicidade perfeita só existe quando a alma vê Deus face a face, sem intermediários, sem sombras, sem limites. Essa visão é possível apenas pela graça, porque o objeto visto é infinito e a capacidade de ver precisa ser elevada ao infinito. Essa visão não é apenas intelectual, mas profundamente afetiva. É um estado de amor pleno, sem medo, sem desejo frustrado, sem imperfeição. É a consumação do ser humano. Assim, a oitava parte de sua filosofia apresenta sua teologia espiritual como um mapa de ascensão, um chamado para que o ser humano não se contente apenas com a moralidade natural, mas se abra à possibilidade de uma vida sobrenatural. E, nesse processo, mostra que a perfeição não é fruto do esforço isolado, mas da cooperação entre natureza e graça, razão e fé, vontade humana e ação divina, e que somente nessa união o homem alcança a plenitude para a qual foi criado. Chegamos ao ponto em que todas as dimensões anteriores, metafísica, ética, psicologia, política e espiritualidade convergem para uma única pergunta: qual é o fim último do ser humano? Essa questão, que acompanha toda a tradição filosófica desde Aristóteles, recebe em Aquino sua formulação mais completa e ousada, porque ele não se contenta com respostas parciais. Enquanto muitos filósofos afirmam que a felicidade é o fim último, Aquino quer saber que tipo de felicidade, de que natureza, de que profundidade, de que permanência. Ele quer saber se a felicidade deste mundo basta, se o prazer basta, se o conhecimento basta, se a virtude basta, se o poder basta. E como nada disso é absoluto, ele conclui que a felicidade perfeita precisa ser algo que o ser humano não pode perder, que o tempo não pode destruir, que a morte não pode anular. E essa felicidade perfeita, que ele chama de beatitude, só pode ser encontrada em Deus, não num Deus abstrato, distante ou inacessível, mas no Deus que é o próprio ser, a própria verdade e a própria bondade. Para Aquino, o fim último do ser humano é ver Deus, não de modo metafórico, mas no sentido literal de uma visão intelectual e amorosa chamada visão beatífica, onde a alma, iluminada pela graça, contempla a essência divina sem intermediários. E essa visão é o ápice de toda a busca humana, o cumprimento de todo o desejo, a consumação de toda a verdade. Mas antes de chegar a esse fim último, Aquino desenvolve toda uma teoria dos bens humanos, que explica por que buscamos o que buscamos e por que tantas vezes nos perdemos no caminho. Ele afirma que o ser humano, por natureza, deseja a felicidade, e esse desejo é o motor de todas as ações. Ninguém age sem buscar aquilo que considera um bem. Porém, como a vontade pode ser enganada, o ser humano muitas vezes busca bens parciais, acreditando que eles são bens totais. Ele busca riquezas por segurança, poder por afirmação, prazer por alívio, honra por reconhecimento, conhecimento por controle, virtude por ordem. Mas nenhum desses bens isoladamente é suficiente, porque todos são finitos, passageiros
finitos e incapazes de satisfazer plenamente a alma. E por isso, Aquino diz que a infelicidade humana nasce quando confundimos bens menores com o bem supremo. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Assim, ele explica que a vida humana é estruturada por hierarquias de bens. Bens materiais sustentam a vida. Bens morais ordenam a vida. Bens espirituais dão sentido à vida. E apenas o bem divino completa a vida. Essa hierarquia revela que a felicidade natural, aquela que podemos alcançar neste mundo, é boa, desejável e necessária, mas insuficiente. Mesmo as pessoas virtuosas, sábias, equilibradas e racionais ainda experimentam limites: sofrimento, morte, incerteza, ignorância, fragilidade. A felicidade perfeita só pode existir onde não há limite, e isso só é possível em Deus. Nessa análise, Aquino mostra que o conhecimento de Deus nesta vida, pela filosofia, pela ciência, pela contemplação, é valioso, mas não pleno. A razão pode demonstrar que Deus existe, mas não pode ver Deus. A fé pode crer em Deus, mas não pode contemplar Deus. A beatitude só acontece quando a alma é elevada pela graça e recebe uma espécie de luz sobrenatural que lhe permite enxergar aquilo que nenhuma inteligência natural poderia alcançar. Essa visão beatífica não é uma experiência sensorial, mas uma fusão entre intelecto e amor. Para Aquino, o intelecto vê e a vontade ama, e ambos se completam na contemplação da essência divina. Esse estado é tão perfeito que elimina qualquer possibilidade de tristeza, cansaço ou saciedade. A alma não se cansa de Deus porque Deus é infinito. A alma não teme perder Deus porque Deus é eterno. E a alma não busca nada além de Deus, porque ao vê-lo, compreende que nada mais pode completá-la. E é por isso que, para Aquino, o desejo humano é prova de que fomos feitos para algo maior do que o mundo. Assim, ele afirma que toda busca humana por verdade, por amor, por beleza, por justiça, é reflexo da busca por Deus. Cada fragmento de bondade percebida no mundo é uma centelha da bondade absoluta. Cada descoberta científica é uma participação na inteligência divina. Cada ato de amor é participação no amor divino. Mas isso não significa que a vida humana neste mundo seja irrelevante. Ao contrário, ela é preparação, a prática das virtudes, o uso correto da razão, a ordenação das paixões, a obediência às leis morais, a busca pela caridade. Tudo isso molda a alma para a visão beatífica. A vida inteira se torna um processo de purificação, um refinamento da vontade, um treinamento para o encontro final. E esse treinamento não acontece apenas no âmbito individual. Por isso, Aquino retoma seu conceito de comunidade. Como o homem é social, a busca pelo bem supremo também é comunitária. Pais educam filhos, mestres formam discípulos, governantes criam condições para o florescimento moral, e a igreja, na visão dele, guia espiritualmente as almas para o fim último. Assim, a vida humana é uma rede de influências que sustenta a jornada espiritual. Nesse ponto, Aquino também explica a importância da oração, da contemplação e da humildade. Para ele, a oração não é apenas pedido, mas alinhamento. É colocar a alma na direção do seu fim. A contemplação é participar antecipadamente da beatitude. É experimentar, em pequenas doses, aquilo que será pleno na visão final. E a humildade é reconhecer que a felicidade não nasce do talento humano, mas do dom divino. Sem humildade, a alma se fecha. Com humildade, ela se abre. Aquino também analisa a relação entre sofrimento e beatitude. Ele afirma que o sofrimento, embora não desejado, pode purificar o amor, fortalecer a esperança, corrigir desejos desordenados, não como punição, mas como remédio. Para ele, o sofrimento nesta vida é temporário, mas os frutos dele podem ser eternos. E essa perspectiva dá um sentido profundo às dores humanas, integrando-as ao caminho da perfeição. Ao falar da morte, Aquino descreve-a como passagem, não como fim. Ele afirma que a alma, ao se desligar do corpo, experimenta um momento de clareza profunda
profunda, reconhecendo imediatamente a verdade de sua existência e a orientação final de seu amor. Aqueles que cultivaram virtude, caridade e fé se aproximam da beatitude. Aqueles que se afastaram do bem experimentam a consequência de suas escolhas. E nesse ponto, sua filosofia se torna realista e séria. Para Aquino, a vida moral tem consequências eternas. Ele não trata a moralidade como um jogo, mas como a construção real de quem nos tornamos. E quem nos tornamos define para onde vamos. Finalmente, ele conclui que a vida humana só faz sentido à luz da beatitude. Todo desejo é desejo de Deus. Toda verdade é caminho para Deus. Toda bondade é participação em Deus. Toda beleza é reflexo de Deus. E toda felicidade imperfeita aponta para a felicidade perfeita. Assim, a nona parte da filosofia de Tomás de Aquino é o clímax de seu sistema, uma visão magnífica do ser humano como criatura racional chamada a ultrapassar seus limites naturais e participar da própria vida divina, e que somente quando reconhece esse destino entende quem é, para que vive e para onde deve ir. A integração final entre fé, razão, natureza, graça, moralidade, política e destino humano, uma síntese que não apenas organiza todos os elementos anteriores, mas revela o que realmente faz Aquinas ser considerado um dos maiores pensadores da história. Nesta etapa, ele demonstra que nada na realidade é fragmentado, que o conhecimento humano não é um conjunto de peças soltas, que a vida moral não é um campo desconexo, que a espiritualidade não é fuga da razão, que a política não é exercício isolado de poder, mas que tudo faz parte de uma mesma unidade ordenada, a ordem do ser que deriva de Deus e retorna a Deus. Para entender essa síntese, é preciso compreender que, para Aquino, a realidade é como uma pirâmide. Na base está a multiplicidade das criaturas. No topo está a simplicidade absoluta de Deus. E toda a vida humana é uma ascensão rumo a esse topo. A metafísica revela que todas as coisas existem por participação, que nada tem ser por si mesmo, que tudo depende do ato puro que é Deus. A ética revela que todo desejo humano, mesmo quando desordenado, busca o bem supremo. A política revela que a sociedade só floresce quando ordenada à justiça e ao bem comum. A psicologia revela que a alma humana funciona como um organismo racional criado para discernir a verdade e amar o bem. A espiritualidade revela que a natureza humana, embora boa e racional, precisa da graça para alcançar sua plenitude. E a teologia revela que o destino final do homem não está no mundo sensível, mas na união com Deus, a beatitude eterna. Assim, a síntese final de Aquino é a afirmação de que tudo é inteligível, tudo é ordenado, tudo está inserido em uma estrutura maior de sentido, nada é aleatório, nada é absurdo, nada é desconectado. O que parece caos é apenas perspectiva limitada. O que parece fragmentação é apenas ignorância, e o papel tanto da fé quanto da razão é dissipar essa ignorância. E é aqui que Aquino apresenta sua conclusão mais famosa. A verdade é una. Isso significa que não pode haver contradição real entre fé e razão, porque ambas derivam do mesmo autor. Se há aparente contradição, o erro está na interpretação humana, nunca na verdade divina ou na verdade natural. E essa premissa permite que ele estabeleça um critério permanente para resolver conflitos entre ciência e religião. A fé não pode negar verdades demonstradas pela razão, e a razão não pode negar verdades reveladas pela fé. O conflito só existe quando uma das duas é mal compreendida. Assim, a síntese final de Aquino é um convite à humildade intelectual e espiritual. Ele pede ao filósofo que reconheça os limites da razão e ao teólogo que reconheça os limites da interpretação. Somente assim a verdade pode aparecer sem interferência de orgulho, vaidade ou ignorância. Outro ponto central dessa 10ª parte é sua defesa de que o ser humano é ponte entre dois mundos: o mundo material, que ele compartilha com os animais, e o mundo espiritual, que ele compartilha com os anjos. O corpo liga o homem à terra, a alma racional liga o homem ao
eterno, e sua finalidade é unir essas duas dimensões em uma vida de virtude, contemplação e amor ordenado. Essa condição intermediária faz com que o homem experimente conflito interior, paixões contra a razão, vontade contra intelecto, medo contra a esperança. Mas esse conflito não é defeito, é caminho. A vida humana, para Aquino, é uma escola onde o ser humano aprende a ordenar suas potências, disciplinar sua vontade, iluminar sua inteligência e abrir-se à graça. Cada queda, cada erro, cada arrependimento, cada virtude conquistada, cada dúvida superada fazem parte desse processo de aperfeiçoamento. E na síntese final, ele mostra que a moralidade não é opressão, mas libertação, que a verdade não é peso, mas luz, que o bem não é imposição, mas destino, e que a felicidade não é uma emoção passageira, mas um estado de perfeição do ser. Além disso, Aquino conclui que a vida humana tem dois níveis de finalidade: o fim natural, que é a vida virtuosa, e o fim sobrenatural, que é a visão beatífica. Esses dois fins não se contradizem, porque o fim natural prepara o terreno para o sobrenatural. A virtude abre espaço para a graça. A razão prepara para a fé. A contemplação natural prepara para a contemplação divina. Assim, a verdadeira grandeza do ser humano está no fato de que ele é chamado a ultrapassar seus próprios limites, não por arrogância, mas por convite divino. Essa elevação é totalmente gratuita e, ao mesmo tempo, exige cooperação humana. Deus convida, o homem responde. Deus ilumina, o homem acolhe. Deus oferece a graça, o homem cultiva a virtude, e nessa reciprocidade nasce a santidade, que para Aquino não é um estado extraordinário reservado a poucos, mas a realização plena da natureza humana. Ele afirma que todos são chamados à santidade porque todos são chamados à perfeição do amor. E esse amor, a caridade, é aquilo que unifica todas as virtudes e culmina na beatitude. A caridade é o ápice da vida humana, o princípio que orienta todas as potências da alma em direção ao bem supremo. E é por isso que a síntese final de Aquino é tão coerente. Tudo converge para o amor. A metafísica revela que Deus é o ser. A teologia revela que Deus é a verdade, mas é a vida espiritual que revela que Deus é amor. E se Deus é amor e o ser humano é imagem de Deus, então a plenitude humana só pode ser encontrada na perfeição do amor. Essa conclusão torna a filosofia de Aquinas não apenas intelectualmente poderosa, mas existencialmente transformadora. Não se trata apenas de entender o mundo, mas de viver bem, amar bem e alcançar o fim para o qual fomos criados. Em sua obra, Aquino também descreve a vida após a morte, a purificação da alma, a comunhão dos santos, e afirma que a eternidade não é estática, mas dinâmica, uma participação contínua na bondade divina. Não há tédio na eternidade, porque o infinito nunca se esgota. Assim, a beatitude é uma alegria plenamente ativa, não uma passividade, contemplativa, e ao mesmo tempo ele deixa claro que a justiça divina respeita a liberdade humana. Quem escolhe o bem participa da luz. Quem escolhe o mal, escolhe a separação. Deus não condena. A pessoa condena a si mesma ao recusar o amor. Por fim, Aquino apresenta sua visão da ordem cósmica. Cada ser tem seu lugar, sua função, sua finalidade. Tudo coopera para o bem. E o mal, embora real, não tem substância própria. É privação, falha, ausência de bem. E essa compreensão permite integrar o sofrimento e o mistério da vida à estrutura de sentido maior. E é assim que Tomás de Aquino encerra sua visão, com uma filosofia que une tudo, uma ponte entre mundos, uma harmonia entre fé e razão, uma estrutura que contempla a grandeza humana e sua vocação eterna. Sua síntese final é um convite para viver de modo ordenado, racional, virtuoso e aberto à graça, entendendo que cada ato, cada escolha, cada busca e cada dor fazem parte de uma jornada cujo destino final é a união perfeita com a verdade, com o bem e com o amor, ou seja, com Deus.